Olá, nessa aula eu preciso corrigir um ponto muito importante no benefício de prestação continuada, o BPC-Loas. E a pergunta é muito simples. É se o Bolsa Família integra ou não integra a composição da renda per capita no BPC-Loas. E essa dúvida é legítima. Portanto, nessa aula eu vou te mostrar o que dizia a regra antiga, o que mudou e qual que é a leitura mais segura hoje. Pois bem, meu querido concurseiro, minha querida concurseira, se você é novo ou é nova por aqui, me chamo Teodoro, podem me chamar de Tel, sou professor especialista em Direito Previdenciário, advogado e servidor, e você está no Gabarito Previdenciário. E esse projeto é dedicado a te acompanhar até seu nome estar no edital de convocação daquele tão sonhado cargo público. Nessa aula eu quero fazer uma correção com base normativa, porque esse é o tipo de postura que eu considero essencial para quem estuda previdenciário com seriedade. Voltar à lei, voltar ao decreto, voltar à orientação oficial e perceber quando o sistema mudou. E antes de seguir, eu já deixo para você o convite para explorar as playlists do canal, porque elas procuram acompanhar a lógica do edital do concurso do INSS. E para o tema de hoje vale muito a pena revisitar os conteúdos sobre assistência social, BPC-Loas e os benefícios assistenciais. Também aproveito para lembrar que o e-book e a lista de espera da Masterclass Previdenciário Gabaritado continuam disponíveis e o grupo de estudos está a todo vapor com desafios semanais. Portanto, se ajeite, pegue aquele cafezinho, aquele chá, ajuste o teu caderno, as tuas anotações, porque nós vamos destravar mais um tema super importante, que é o Bolsa Família na composição per capita do BPC-Loas. Pois bem, meus valentes, a primeira observação é básica, mas é muito importante. Aqui nós estamos falando do Bolsa Família e não do Salário Família. O Bolsa Família é o programa de transferência de renda. O Salário Família é um benefício previdenciário. E o nosso foco aqui é o cálculo da renda no BPC, mais especificamente no que tange o recebimento do Bolsa Família. A confusão sobre a exclusão ou não do Bolsa Família na composição da renda do BPC, ela não nasceu do nada. Durante muito tempo ensinamos que o programa de transferência de renda não entrava na conta, não entrava na composição de renda do BPC. E isso tinha uma base normativa. E se tanta gente ainda afirma que o Bolsa Família não entra na renda per capita do BPC, isso não acontece por acaso. Durante bastante tempo, a resposta antiga encontrou apoio no regulamento anterior do benefício de prestação continuada. Meus queridos, em outras palavras, havia base normativa para sustentar a exclusão de programas sociais de transferência de renda do cálculo da renda familiar do LOAS. Sendo assim, eu faço questão de deixar isso bem claro. A resposta antiga não era por improviso. Ela dialogava com uma fotografia normativa anterior do sistema. Pessoal, presta atenção aqui porque isso ensina uma coisa muito importante no direito previdenciário. Muitas vezes a divergência não nasce porque alguém raciocinou mal, mas porque a legislação mudou e o material de estudo ficou para trás. Mas agora vem a virada e aqui está o coração, o núcleo dessa aula. A lógica atual já não é mais a mesma. Hoje o sistema trabalha com soma de rendimentos e exclusões específicas. E a mudança mais importante aparece na própria LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742 de 93. Atualmente, o artigo 20, no parágrafo 3º-A, incluído pela Lei 15.077 de 2024, determina que o cálculo da renda familiar considerará a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pelos membros da família que vivam sob o mesmo teto. E aí tem as ressalvas, as hipóteses que estão previstas no parágrafo 14 e com uma trava muito importante. Ficam vedadas deduções não previstas em lei. Gente, perceba o peso dessa redação. A lógica deixa de ser uma lógica beta em que se tenta retirar valores por construção interpretativa mais ampla e passa a ser uma lógica mais fechada, mais restritiva,
entra na conta a soma dos rendimentos familiares e só sai o que o próprio sistema expressamente autoriza excluir. Então a pergunta jurídica correta hoje já não é mais o que eu consigo tirar da conta, mas sim, essa verba está expressamente excluída pela disciplina atual do BPC-LOAS. E aqui está o detalhe decisivo. Não basta só olhar a regra geral, é preciso olhar também as exceções. Porque é justamente nas exclusões expressas que a resposta se define. Pois bem, meus valentes, quando nós olhamos o regime atual do BPC-LOAS, percebemos que o sistema trabalha com exclusões pontuais. Na página oficial do MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a orientação é muito clara. Entram na conta os rendimentos da família e ficam de fora apenas hipóteses específicas, como outro BPC, benefício previdenciário de até um salário mínimo pago à pessoa idosa com mais de 65 anos ou pessoa com deficiência, bolsas de estágio supervisionado, rendimentos de contrato de aprendizagem, valores ligados a rompimento e colapso de barragens e o auxílio inclusão na hipótese legal correspondente. E a própria orientação oficial conclui: qualquer outro valor que não esteja listado nesse rol deve fazer parte da renda. Repito, qualquer outro valor que não esteja listado naquele rol deve fazer parte da renda. Gente, esse trecho é muito forte, porque se a orientação oficial lista as exclusões e afirma que qualquer outro valor compõe a renda, o raciocínio jurídico ganha muita firmeza. E aqui está um ponto-chave. O Bolsa Família não aparece nessa lista de exclusões. Mas ainda falta uma peça-chave. Nós precisamos olhar o regulamento atual. E é aqui que o apoio da resposta anterior perde força, porque o desenho regulamentar mudou. O Decreto 12.534 de 2025 alterou o regulamento do BPC-LOAS, que está lá no Decreto 6.214 de 2007. Portanto, na fotografia atual, o regulamento acompanha essa nova lógica de soma dos rendimentos familiares e de exclusões legalmente delimitadas. Ou seja, ele não preserva como fundamento atual forte aquela antiga base ampla que durante muito tempo sustentou a exclusão dos programas de transferência de renda do cálculo. Em termos práticos, gente, isso significa o seguinte: a principal coluna normativa que servia de apoio para a resposta antiga foi superada pela disciplina mais recente. Isso é decisivo para uma prova, para uma aula e para uma revisão. Então, aquele concurseiro, aquele estudante que continua respondendo hoje com base apenas na estrutura antiga, corre o risco sério de ensinar, de assimilar uma verdade já vencida pela atualização normativa. Agora eu quero te mostrar uma pegadinha clássica, porque ela realmente confunde. Muita gente olha a lei do próprio Bolsa Família e tenta transportar essa lógica direto para o BPC-LOAS. Isso é um equívoco, gente, porque aqui entra a Lei 14.601 de 2023, que institui o programa Bolsa Família. Vocês vão perceber nessa lei que o artigo 4º traz os conceitos de renda familiar mensal e renda familiar per capita mensal para o próprio programa Bolsa Família. Então essa lei é importante sim, mas ela organiza a lógica interna do Bolsa Família. E o erro aqui acontece, gente, quando a pessoa pega essa regra do programa Bolsa Família e tenta aplicá-la automaticamente ao BPC, como se os dois programas tivessem o mesmo critério normativo de cálculo. Só que não é assim. O BPC-LOAS tem disciplina própria pela Lei Orgânica da Assistência Social, pela LOAS, no seu regulamento específico e na orientação administrativa correspondente. Então, tecnicamente, não basta abrir a Lei 14.601 lá de 2023 e imaginar que ela resolve sozinha a conta do BPC-LOAS. Tem mais uma distinção importante e ela ajuda muito na hora da prova. Uma coisa é acumular benefício. A outra coisa diferente é compor renda per capita. Veja, meu guerreiro e minha guerreira, essa distinção é simples, mas é muito poderosa.
O artigo 20, lá no parágrafo 4 da LOAS, admite que o BPC não seja acumulado com benefícios em geral, mas tem exceções, mas abre exceções. Entre elas, os programas de transferências de renda. Então, do ponto de vista jurídico, é possível haver coexistência entre BPC e Bolsa Família. No entanto, essa coexistência não significa automaticamente exclusão do cálculo da renda. E aqui a página oficial do MDS, lá do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, é ainda mais explícita. Afirma que é possível a mesma pessoa ser titular do BPC e do programa Bolsa Família, mas esclarece que o valor do programa Bolsa Família será computado no cálculo da renda familiar. E esclarece ainda que a acumulação só será possível se o resultado da renda per capita não for superior ao limite legal. Então percebam que a própria orientação oficial separa claramente os dois pontos. Uma coisa é poder acumular, outra coisa é o valor entrar no cálculo da renda. Pois bem, meus queridos, vamos fechar em linguagem de prova e aqui vai a síntese. Se a pergunta for direta, a resposta tem que ser direta, mas com fundamento. Em linguagem de prova, o caminho é esse. Primeiro, havia uma disciplina normativa anterior que ajudava a sustentar a exclusão dos programas sociais de transferência de renda do cálculo da renda familiar do BPC. Segundo ponto, a Lei Orgânica da Assistência Social, no artigo 20, mais especificamente no parágrafo 3º-A, com redação dada pela Lei 15.077 de 2024, passou a reforçar a lógica da soma dos rendimentos familiares, vedadas deduções não previstas em lei. Um terceiro aspecto importante, o Decreto 12.534 de 2025, ao alterar o regulamento do BPC, conversa com essa nova lógica. Quarto ponto, a orientação oficial do MDS lista as exclusões admitidas e afirma de modo expresso que o valor do programa do Bolsa Família será computado na renda familiar do LOAS. Resultado, meu querido, minha querida, a leitura mais segura hoje é de que o Bolsa Família entra sim na composição da renda per capita do BPC LOAS. Portanto, chegamos à conclusão dessa aula e eu quero que você saia desse vídeo com tudo isso muito claro, com esse tema consolidado na tua mente. A resposta antiga precisa ser entendida em seu contexto, mas a leitura atual é outra. A informação anterior realmente precisava ser corrigida. Ela dialogava com uma base normativa passada, mas diante da redação atual da LOAS, especificamente no artigo 20, no parágrafo 3º-A e o parágrafo 4º, da atualização regulamentar promovida pelo Decreto 12.534 de 2025 e da orientação do MDS, o caminho mais seguro hoje é reconhecer que o sistema mudou e nesse sistema atual o Bolsa Família compõe a renda familiar per capita para fins de BPC LOAS. E eu faço questão de dizer isso também do ponto de vista pedagógico. Corrigir entendimento não enfraquece conteúdo, pelo contrário, isso demonstra seriedade, rigor e respeito com quem estuda conosco. Pois bem, meu guerreiro e minha guerreira, se você chegou até aqui, meus parabéns, porque esse é o ponto que separa um estudo artificial de um estudo realmente competitivo. Então aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e usar os comentários para deixar as dúvidas, observações e sugestões. E foi justamente de uma interação atenta de uma pessoa que assistia a aula do BPC LOAS que nasceu esse vídeo. E isso mostra como a comunidade ajuda a manter o conteúdo vivo e atualizado. Reforço também o convite para você explorar as playlists do canal voltadas aos temas de assistência social, BPC LOAS e benefícios assistenciais, porque ela complementa muito bem o raciocínio que nós trabalhamos aqui hoje. E lembro ainda que o grupo de estudos da lista, da Masterclass e do e-book está a todo vapor com desafios semanais. Então, se você quer estudar com mais direção, mais constância e com senso de caminhada, vale muito a pena participar. Portanto, meu querido, minha querida, continue estudando com método, com calma e com atenção às mudanças legislativas e regulamentares, porque é assim que o direito previdenciário deixa de ser um monte de informação solta
e começa a fazer sentido de verdade. Pois bem, por enquanto é só. Que Deus abençoe grandemente a tua jornada, a tua caminhada, e nós nos vemos em breve.